Já está gravando. Boa tarde a todos. Todos muito bem-vindos. Gostaria de começar, além das boas-vindas aos visíveis e aos invisíveis, lembrar para colocarem água, né, para que sejamos beneficiados, fluidifiquemos a água para o nosso tratamento do nosso corpo físico, espiritual, depois nos beneficiarmos aí com o tratamento. Então, vamos fazer a leitura da nossa página. Ele está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico Xavier, a mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel comentando um registro que está em Mateus, capítulo 8, versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem, mãos que aram a terra, preparando a colheita, mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações, mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento, mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos de sabedoria e de amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal, mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura, mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso, pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Reparemos, assim, a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. E inspirados nesse amor que Jesus nos ensinou, que mais uma vez, nesse momento de encontro, que nós, reunidos, buscamos o entendimento para os ensinamentos dele. Queremos aprender. Sabemos, Jesus, que ainda oscilamos entre as forças do bem
e as forças negativas. Ainda tantas vezes usamos as nossas mãos de forma improdutiva, mas também já aprendemos a estendê-las para socorrer o nosso próximo, talvez não da forma que desejemos, mas dentro das nossas limitações. Já fomos tocados pelas tuas lições, fomos tocados pela inspiração dos amigos espirituais que nos assistem, nossos anjos guardiães que nos orientam para o exercício do bem, do amor, um exercício ainda em estágio inicial, mas queremos firmar bons propósitos de esforços, de avanços mais consistentes e nos apresentarmos para servirmos incondicionalmente, onde houver uma lágrima a ser enxugada, onde houver uma ferida aberta, seja na alma, seja no corpo físico, para oferecermos o tratamento, uma palavra, o ouvido que possa escutar as amarguras, as angústias do nosso semelhante. Tudo isso, Jesus, são aprendizados que buscamos nesses encontros de luz, nessas oportunidades que nos são oferecidas. Fortalece-nos em nossos bons propósitos. Fica conosco, Jesus, e envia os teus mensageiros para nos auxiliarem no entendimento necessário para a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Graças te damos, Jesus, divino amigo, mestre, e agradecemos também ao nosso Pai por mais um dia de existência e aos nossos amigos espirituais que nos amparam, nos fortalecem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu estou ligeiramente enroladinha aqui com tantos os livros que eu separei para nós. Quinta-feira passada, nós tínhamos feito um planejamento que era uma forma diferente de conduzir o nosso estudo. E acabou que as minhas mais de 40 quedas não foi possível, mas deixar registrada a alegria que nós tivemos, que apesar da dificuldade da conexão, nós conseguimos, por outros caminhos, mensagem de WhatsApp, o áudio pelo WhatsApp, era no privado, era no do grupo, e que o trabalho foi conduzido lindamente. Assisti a todo o vídeo e muito emocionada, muito feliz com a colaboração, a participação de todos para que acontecesse o trabalho. Foi muito bom ter visto depois na íntegra tudo. Hoje também nós vamos dar umas inovadas, fazer aqui um pouquinho diferente. Nós estamos iniciando o capítulo 13, com o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós vamos trabalhar o item 1, 2 e 3, mas inicialmente vamos fazer a leitura do 1 e 2. O 1 é um registro do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 1 a 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário,
não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. O item 2, mas antes, todos esses 2 itens, e o terceiro também, que nós vamos fazer hoje, eles recebem o título de fazer o bem sem ostentação. Esse item 2 também em Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Então, nós vamos fazer agora uma conversa. Esses 3 itens, esses 2 que nós lemos, e o terceiro, com esse título, Fazer o Bem Sem Ostentação. Vamos trocar algumas ideias antes de fazer o fechamento lá com o item 3. Por exemplo, o que é que nós podemos entender por ostentação? Eu não vou falar inicialmente, vou deixar depois que vocês, ou um só de vocês, ou os que quiserem se colocar, pensam sobre o que seja ostentação. Um de cada vez. Silêncio, todo mundo quietinho. 1, 2, 3, já! Fala. Oi, deixa eu Sandra tá com a falar. mão levantada. Pode deixa falar, eu Fátima. ver. Depois você. Quem vai primeiro? Pode falar, Fátima. Pode Oi. falar, Fábio. Falar de si mesmo com orgulho. Uau! Vou até ficar fazendo umas anotações. Beleza. Quem mais? falar. Falar de si mesmo com orgulho. Quem mais? Posso Fala, falar? Sandra, Tem pode alguém falar. inscrito? Eu acho que a Sandra está com a mãozinha levantada, e depois pode ser você, Nath. Ok. Sandra, você está ouvindo? Pode falar. Seu microfone está. Pode falar? É aberto, né? A internet está caindo aqui toda hora. Bom, ostentar é mostrar aos outros, querer que os outros percebam aquilo que você faz. Muito bem. Pode ir, Nádia.
Então, eu gosto muito de palavras, né? Então, eu gosto muito do significado literal das palavras, né? Da etimologia das palavras. Ostentar, originalmente, quer dizer exibir, tornar público, falar, propagandear. Então, exibir é um bom sinônimo para ostentar. Fechei. Muito bem, No gostei. chat, Raquel, Hã? No chat, quem disse? no chat o Cláudio está dizendo que é mostrar algo que não condiz com a sua realidade, parecer maior do que é. Necessariamente não, Cláudia. Etimologicamente, a palavra é de exibir, o significado é exibir. Então, necessariamente, não é uma coisa que não seja equivalente ao seu valor. Pode ser e pode não ser, mas o significado puro da palavra, etimologicamente, é exibir. Ostentar é exibir. Isso, isso. Muito bem, mas olha, foi dentro do contexto. No estudo, que aí, claro, acaba quem prepara o estudo se beneficia, né? Porque tem que estudar antes. Exatamente a primeira colocação que nós fizemos quando falamos em ostentação é exibir, tornar público exatamente isso, trazer em evidência. Então, você vai dar destaque às suas realizações. Aí, essas realizações pode ser as suas posses materiais, pode ser as suas habilidades, os seus conhecimentos. Você pode ter, pode não ter, mas você está exibindo aquilo. Você fala de si próprio, aí sim, esse falar de si próprio passa pela vaidade, pela pompa. Eu estou aqui tornando público, me exibindo também, naquela presunção intencional. Eu tenho o propósito de exaltar a mim mesma, eu fico exibindo, essa propagandear, que eu não tinha usado essa palavra, mas é ótima, é aquela propaganda que você vai ali colocando, trazendo ali, olha, eu posso, eu faço. Normalmente, até exageramos na dose. Talvez quando o Cláudio coloca que, de repente, não equivale, porque podemos, ao ostentarmos, exagerarmos na dose, bota aquela pitadinha a mais, aquela necessidade que nós temos assim visceral de nos mostrar, né? Aí pode ser o luxo, a riqueza, pode ser o poder, pode ser a influência, né? Tudo dentro de um pacote de orgulho. Até influência, até uma bobagem assim. Eu sou muito amiga do Divaldo Franco. Aí teve um dia, tomando chá da tarde com ele falou isso, aquilo, assim, assim. Às vezes, nem é para trazer um aprendizado, é só para dizer que conhece, que frequenta, que tem uma intimidade, um convívio ali. É esse exibicionismo que acaba trazendo tudo nesse pacote da ostentação e que, no final, o lacinho final é o pacotinho do orgulho e da vaidade. Podemos fechar a ostentação? Posso só tentar agregar alguma coisa? Existe um ditado que eu gosto muito, que é elogio em boca própria é vitupério. É afrontoso um elogio em boca própria. Elogio atiça a vaidade das pessoas, mas o mais insultante é aquele que vem na boca própria, você se autoelogiar. Isso tem muito a ver com ostentar. Então, elogio em boca própria é afronta.
Eu acho afrontoso, é vitupério. Nossa, eu vou até anotar essa palavra, é uma afronta. Eu não tinha me dado conta disso, mas agora veio claramente. Um dia desse aí atrás, uma pessoa falou isso. Não, olha, pode fazer isso assim, assim, porque eu estou dizendo, eu sei, eu faço, eu posso, é aquilo. Você afrontou, você fica olhando assim, pode até ser mesmo, tudo isso. Pode ser que a pessoa saiba mesmo, pode ser que domine mesmo profundamente, mas é aquilo, é afrontoso. Muito boa a colaboração. Vai para a caixinha do orgulho, né? Do lacinho. Mais alguma contribuição? Podemos passar para o próximo item. Vamos passar, então. Então, olha só, fazer o bem sem ostentação. Então, já trabalhamos a palavra ostentar, que é essa questão do exibir, do tornar público, e, em geral, aí na dose, aí a gente capricha na pitadinha lá, que não é tão pequenininha. E fazer o bem. O que é para nós fazer o bem? Oi, posso falar? Deve. Então, fazer o bem também tem um ditado que diz, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Então, seria se doar. Se doar. Muito bem. Se doar. Todos concordam, querem contribuir, querem esmiuçar, especificar melhor. Raquel, vou dar um palpitezinho para contribuir. É dissipar o mal. É dissipar o mal. Dissipar o mal. Dissipar o mal. Pegar carona nisso Vou aí. pegar o gancho, também queria. Eu também peguei. Peguei carona. Muito bem. Cláudio está falando que é o bem é caridade. Beleza. Fala, Quem é Nádia. primeiro, então? A Nádia ou o Luiz? A Luiz? Ladies first. Obrigada, Zé Luiz. Nesse contexto de dissipar o mal que o seu Dalto colocou, eu penso em avançar mais um pouco, né? O que é dissipar o mal? Senão a gente ir contra quem não é igual a nós, quem não é parecido com a gente. O que é fazer o bem, na verdade? Dissipar o mal. Mas como a gente vai saber o que é o mal para o outro? Como a gente vai saber o que o outro precisa, sem ouvir o outro? Fazer o bem é exatamente saber qual é a medida do outro, é ouvir o outro, é ter primeiro a paciência de ouvir o outro, ter a bondade de ouvir o outro, para tentar dissipar o que está afligindo o outro em cada momento. Porque o que é bem para a gente, o que é bom para a gente, pode não ser a necessidade do outro, pode não ser o que o outro precise ou que o outro necessita e quer naquele momento. Não é o nosso julgamento, é a medida do outro. E para ter a capacidade de fazer o bem, você tem que ter antes a capacidade de saber ouvir o outro, de saber entender o outro, de ter empatia com o outro. Era isso. Só antes do Zé Luiz, deixa eu só entender mais um pouquinho disso aqui. Quando a gente procura a medida do outro,
e compreende que o outro nem quer, aí esse entendimento sobre o não querer do outro, que é a medida dele, é também fazer o bem, compreender que não é o tempo do outro. É isso, Nath? Também isso, mas a gente tem muita tendência, também é isso, mas a gente tem muita tendência a medir pelo que a gente acha certo, pelos nossos valores, pelas nossas vivências, pelo nosso gradiente. A gente para pouco para ouvir o outro, para ouvir a necessidade do outro. Muitas vezes a gente acha que vai estar fazendo bem para o outro, e não é exatamente a necessidade do outro naquele momento, não é exatamente a necessidade, o que ele precisa e quer naquele momento. Então, tem que haver uma escuta do outro, para saber o que o outro precisa e necessita em cada momento, e saber o que a gente pode dar naquele momento para auxiliar o outro. Isso, no meu entendimento, é fazer o bem. Porque a gente tem muito a tendência a fazer para o outro como sendo bondade, como sendo fazer o bem, como sendo caridade, o que a gente acha que seria o melhor para o outro, antes de escutar o outro. Nem sempre o que é o melhor para a gente, na maioria das vezes, na verdade, é o melhor para o outro. Então, antes de... Você tem que entender o contexto. O que eu percebo é isso, que você tem que entender o contexto para interagir com o contexto. Porque, senão, muitas vezes, nesse período, principalmente, eu tenho ouvido muito essa positividade excessiva. Assim, gente, não, eu não quero essa positividade excessiva. Vamos ser realistas, vamos, né, se entender o que está acontecendo, vamos na medida do outro. Então, não é você fazer o que você acha que seria melhor, é fazer o que o outro precisa e o que o outro deseja. Isso é um fio muito tênue. Era isso, Raquel. Ficou claro? Ficou. Zé Luiz. Oi. Dito isso de outra forma, o que eu entendo de fazer o bem é não fazer o mal. E o melhor exemplo que eles têm disso são os pais tentando proteger demais os filhos, tentando dar tudo para os filhos, achando que estão fazendo bem. E, na verdade, estão estragando, né, uma grande possibilidade de desenvolvimento. É muito comum, né, as famílias que deram tudo para os filhos e terem delinquentes na família. Eu me lembro que na década dos anos 2000, né, eu estava na faculdade e eu tive acesso a uma pesquisa do IBGE dizendo onde que estavam os maiores índices de delinquência juvenil no Brasil. Eles estavam exatamente nos condomínios da Barra. Poxa, mas na Barra os caras tinham de tudo, tem de tudo, condomínio fechado, transporte, tudo, e, no entanto, a delinquência estava grande lá. Por quê? Porque tinham tudo e não tinham nada para fazer. Então, não fazer o mal, eu acho que é a melhor medida de se fazer o bem. Porque não fazer o mal exige você pensar na ação antes de fazer. É isso. Tá. Posso dar meu pitaco? Sim. Não fazer o mal é diferente de fazer o bem. É muito diferente. Não fazer o mal é diferente de fazer o bem. Não é a mesma coisa. Está dando certo essa minha Não é ideia. a mesma coisa. Está dando muito certo essa ideia de conversarmos. Mas olha só, vamos trazer agora para Mariazel, desculpa, é que o Luciano está com a mão levantada também. É que eu não vejo. Obrigada, Tati. Cadê Lu? Que eu já vou fazer uma amarração aqui. Oi, estou aqui rapidinho, só pegando o viés na fala da Nádia e do Zé. Realmente uma coisa muito, muito interessante nós analisarmos por esse ângulo também.
porque às vezes existe um anseio, uma vontade, uma necessidade quase incontrolável de ajudar ao próximo. E essa ajuda, por vezes, ela pode vir a interferir num processo de uma determinada pessoa ou de algumas outras pessoas de crescimento, de evolução. Quebrou. Né? Não, porque eu tenho que ajudar, eu preciso ajudar, mas na verdade quem está querendo ajudar, quem está precisando ajudar, na verdade é o ego, não é o ser humano. É algo assim para suprir uma necessidade interior, talvez um vazio. Né? Nós conhecemos pessoas, né, que se empenham, se sacrificam pelo outro, mas a gente não percebe o sentimento cristão, muito menos a empatia que deveria colocar, né, nessa relação entre o próximo. Então, a delicadeza, a sutileza, a análise sobre as necessidades do outro deve ser o ponto inicial para que essa ação ela se desenvolva, né? Porque tem gente que se posiciona de vítima, né? Ah, eu sou a vitimada, se vitimiza, é outra situação. É outra situação que demandaria até mais outra discussão aqui. Mas tem pessoas que, ao contrário dessa primeira, sente uma necessidade absurda de ajudar o outro. E eu, honestamente, eu não sinto um verdadeiro sentimento cristão nessa pessoa, não. Eu percebo, sim, uma necessidade de alimentar o próprio ego, a própria vaidade, ostentação que está aí nesse caso. Não é exatamente, né, dentro dessa questão que nós estamos discutindo, mas foi um viés que a Nádia Zé Luiz também muito bem colocou, acerca do ajudar desmedidamente, sem critério, sem análise mais acurada da situação, porque muitas das vezes a gente não tem, né, não devemos servir de bengala. A questão também é essa. Mas quando se ajuda excessivamente, né, impede que o outro cresça. Impede que o outro cresça pelas próprias forças. Né? É isso aí. Obrigado. Beleza. Só complementando, só um minutinho, Raquel. Mas a gente não pode esquecer, Luciano, que antes da ajuda tem que haver uma escuta. Tem que haver a escuta. Isso que você falou. E essa é a primeira caridade que a gente faz, é fazer a escuta, porque senão a gente fica julgando, não vou me intrometer, porque eu vou até interferir no processo do outro. Não, tem que sempre haver a escuta. Essa é a primeira caridade. Desculpa aí, Isso. Raquel. Não, isso, complementa, isso, essa conversa é ótima. Só que, assim, quando a gente olha se o outro está ajudando excessivamente e a gente acha que não tem um viés cristão, isso também a gente entra num julgamento sobre a ação do outro, e aí também não é fazer o bem, porque a gente já entra num julgamento. Então, refletirmos sobre fazer o bem olhando para nós, para dentro de nós. O que é para cada um de nós fazer o bem, sem ostentação. Já vimos o que é ostentação. Beleza, agora é esse fazer o bem. No Livro dos Espíritos, lá pela questão 600, já é dentro das leis morais, nós temos uma questão dessa, nós vamos até trazer uma outra que é perto dessa, mas a que eu vou falar agora é no sentido de que não praticar o mal já é um bom começo, mas não basta, não é suficiente por si só. Ele faz um trocadilho assim, se você já não pratica o mal, já está dando um passinho, está dando ali um avanço. Agora, trazendo esse fazer o bem e buscar o que o outro pensa, o que o outro, ouvir o outro, por exemplo, nesses tempos de pandemia, de isolamento de pandemia, que nós conscientemente julgamos que é necessário o uso da máscara. A máscara é um bem para mim, é um bem para o outro. Se eu estiver infectada, eu não vou transmitir para o outro. Mas o outro não quer, não aceita. Por mais que eu ouça e por mais que eu fale,
ele não vai aceitar que eu apresentei com uma máscara, ele vai, inclusive, debochar, porque eu estou usando a máscara. Então, essa questão, onde que estaria aí o bem, onde que estaria a dissipar o mal, onde que estaria isso nesse momento? São reflexões necessárias quando estudamos o Evangelho, nos colocarmos em exemplos práticos e olhando de preferência para nós mesmos, porque, em geral, nós também entramos na questão do julgamento. Então, eu tiro por mim. Eu só saio de máscara, mas eu encontro uma porção de pessoas sem usar. E aí, o que é que eu já penso, mesmo que eu não diga, mas o que eu penso dessas pessoas? Entendeu? Quando eu perguntei para a Nádia que, às vezes, nós escutamos o outro, mas o outro deixa bem claro que não precisa da nossa ajuda. Aí, o que nos resta para fazer de bem é a prece, a oração, o desejo de que aquele ganhe condições de ouvir, de perceber, de ser iluminado, de compreender algumas necessidades. Porque aí entrou na minha pergunta, quando a Nádia falou a primeira vez sobre o fazer o bem, que é entender o outro na posição do outro é também fazer o bem. Eu não vou ficar impondo, eu não vou ficar me trazendo como modelo, que aí você já diz, a minha posição é que é a certa. Não, eu ouvi o outro, compreendi, entendi a condição do outro, isso estabeleceu-se uma relação de bem. Pode ser por aí? Que já tem uma outra pergunta. Raquel, o Marcos Heleno está com a mão levantada. Rapidinho. Sim, eu só queria falar que no próprio Evangelho nós temos duas passagens, uma que aborda o que o Zé Luiz falou, e onde ele diz que realmente para não fazer o mal, basta você ficar na inação. Para fazer o bem, você tem que ter uma atitude ativa, positiva. Então, não fazer o mal não é fazer o bem, desse jeito. E com a colocação do Lu, também tem uma passagem onde ele fala que a gente não sabe até onde vai a necessidade da aprovação do outro. Então, cada gente, podendo ajudar, a gente deve ajudar. Agora, o importante é, como vocês já disseram aí, ter empatia para perceber qual ajuda que o outro precisa realmente e o que eu posso fazer, o que eu gostaria de receber se eu estivesse na situação do outro, né? E saber também respeitar se o outro quer aquela ajuda ou não. Se não quiser, a gente faz a prece, como você falou. Só isso. Beleza. Então, podemos fechar esse entendimento a respeito do bem. E aí vem uma terceira pergunta. Todos nós temos condições de fazer o bem? Posso falar agora? Sim. Bom, tem algo bem interessante, assim, eu não sei, eu gostei do que o Zé falou, entrou um pouquinho na defesa dele, né? Porque a questão aqui é bastante interessante, né? Eu respeito o que o Marcos Heleno falou agora, mas tem uma questão muito interessante, o que é o bem e o que é o mal, né? E quando um único dia de nossas vidas, uma hora, vamos falar uma hora de um dia, quantas vezes nós fazemos o mal na nossa condição espiritual evolutiva na qual nos encontramos? Quantas vezes a gente faz o mal por dia? Através dos nossos pensamentos, criticando alguém, através da maledicência. Então, o mal ainda faz parte das nossas vidas de uma maneira muito intensa.
para a gente conseguir chegar realmente e falar, peraí, eu vou abandonar o mal e vou começar agora só a fazer o bem, é um esforço imenso, gigantesco da nossa parte para conseguir chegar nessa condição. E é por causa disso que eu gostei do que o Zé Luiz falou, porque não fazer o mal, eu insisto, exige de nós um esforço brutal que nós ainda não temos a condição de fazer. Não temos. Desculpa, vocês podem falar para mim agora, não, Marcos, aqui a gente só faz... Não, espera um pouquinho. Não é porque nós somos espíritas, somos cristãos, que amamos Jesus, que não fazemos o mal. Seria hipocrisia da nossa parte. Fazemos o mal, sim. Diversas vezes por dia. Mais do que deveríamos. E mesmo sabendo que estamos fazendo mal, a gente vai lá e faz. Né? Então, o não conseguir fazer o mal é um passo, eu concordo também com aquilo que você falou, Raquel, um passo muito importante para começar realmente a ter o domínio sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, para a gente começar a fazer o bem. Mas aí você falou Esse tudo, esforço, Marcos. É o início, mas não fazer o mal não é a mesma coisa de fazer o bem. Não, eu sei, Nádia, mas... São duas coisas distintas. A sei. gente não está falando de potencialidade nem de equivalência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como Mas diria... a gente não consegue ainda, o que eu quero dizer, nós não temos... Não, a gente não está falando de conseguir. Só o que eu coloquei é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se miscue. Não fazer o mal não é a mesma coisa de fazer o bem. A pergunta é, o que é fazer o bem? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Conceitualmente, é diferente. Eu sei. Não estamos falando de esforço, se é fácil, se é difícil, se a gente consegue, se a gente não consegue. A pergunta era, o que é fazer o bem? Isso, é. Mas importante que, assim, a gente tem que ter a consciência que a gente não consegue deixar fazer o mal ainda. Eu acho que isso é super importante. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa essência ainda faz parte da nossa natureza, a condição evolutiva que nós nos encontramos, infelizmente, fazer o mal. Infelizmente, Marcos, mas é justo esse o exercício. O Evangelho é justo isso. Eu consigo? Não. Mas o que é o fazer o bem? O que é não fazer o mal? Essa clareza precisa existir, mesmo que eu, ao saber, não consiga ainda pela minha imperfeição, mas eu já sei do que se trata. Essa questão de se todos temos condições de fazer o bem, ela está no Livro dos Espíritos, é a 643. Kardec pergunta: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E os espíritos superiores respondem: não há quem não possa fazer o bem. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, todos nós temos condições de fazer o bem. Não importa a condição da gente, pode ser branco, pode ser negro, pode ter nascido no Sul, pode ser nordestino, japonês, italiano, pode ser pobre, ser rico.
pode estar ocupando um cargo elevado nesse chamado poder temporal, pode estar desempregado, pode ter muito estudo, pode não ter nenhum estudo. Todos podemos e temos condições de fazer o bem. E fazer o bem, num primeiro momento, pode parecer que é dar um pedaço de pão para alguém, pode parecer que seja dar um calçado, uma roupa, dar um dinheiro. Pronto, atendi, resolvi o problema daquele que estava sem roupa, daquele que estava descalço, daquele que tinha fome, que pediu, seja lá para o que for, legal. Nossa consciência fica tranquila, nós exercitamos o desapego, não julgamos o outro, está tudo certo. Mas esse tudo certo nós vamos conversar em outra quinta-feira, em outro momento, refletir mais profundamente sobre essa questão. Por enquanto, nós vamos nos deter no que fazemos hoje, projetando o nosso olhar sempre para o exterior, voltado para as aparências que ainda nos mobiliza, para a imagem que os outros fazem de nós e também na imagem ilusória que ainda construímos de nós mesmos. Isso tudo aí. E nesse ensinamento que nós lemos no item 1, vou trocar de livro agora, no item 1, se vocês lembram bem, está no Evangelho de Mateus aqui, Jesus ensina a fazer o bem sem ostentação, ele traz um entendimento sobre o mérito de não praticar as boas obras diante dos homens. Ele diz, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens. Olha, é como se ele dissesse assim, olha, não precisa esperar a aprovação nem a recompensa daqueles que estão vendo com os olhos da carne vocês. Por quê? Aí chega o entendimento para o bem, porque praticar as boas obras é cumprir as leis divinas. Aí vai entrar outro ponto, é a prática dos ensinamentos, é a prática da lei divina. Eu não consigo, mas eu já sei que o bem é a lei divina. O mal é o que está fora da lei divina. O bem é o amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a mim mesma, fazer ao outro o que eu quero que faça para mim. Todo o bem está nisso. Cumprir a lei de acordo, agir de acordo com a retidão moral do Cristo, com a lei divina. Isso é o compromisso com o espiritual, é a minha conexão com o divino, com o eterno, com aquilo que me eleva em essência, com aquilo que me conduz no caminho da luz, e não com a materialidade que é finita, que é temporária, não com os aplausos enganosos dos que me cercam, com esse brilho fosco de elogios passageiros. É nesse sentido. Muitas vezes interessados em obter vantagens, e quando estamos falando em materialidade finita, nesses valores efêmeros, é isso que precisamos internalizar, adquirir a convicção da imortalidade do ser. Somos seres espirituais nessa vivência material, mas estamos nessa existência construindo nossa vida futura. Por isso a necessidade de pensar no bem como isso. E praticar as boas obras, é o cumprimento da lei divina. Eu consigo? Não, aí é outro ponto que a gente vai parar para pensar. Não consigo ainda,
tá bom, eu não consigo renunciar à satisfação do testemunho dos meus pares ou dos meus não pares. Esse testemunho aqui, eu ainda não sei buscar só a aprovação divina, aí vai entrar no que o Marcos falou, eu ainda sou maledicente, eu ainda me destempero, eu ainda tudo. Aí vai entrar uma série de coisas que o bem está passando longe, que o cumprimento da lei divina está escapando dos meus dedos, das minhas mãos. Mas as conquistas espirituais, essas que são as permanentes, essa busca, esse esforço de cumprir a lei divina, o mandamento maior de fazer ao outro o que gostaria que fosse feito para nós. E aí, vamos para uma outra pergunta, senão o tempo vai ser curto. Qual é o nosso entendimento para o título do capítulo? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Por quê? Está aqui, as mãozinhas. O que é que a gente entende por isso? Não saiba uma o que a outra está fazendo. Vou eu falar? Porque Quer que eu a fale? gente não precisa sair falando todo o bem que a gente faz. Basta apenas fazer. Posso falar alguma coisa? Eu estou falando muito hoje. Beleza, a gente estava com saudade, vamos lá. Muita saudade de você, Nádia. Muita. Veja bem, fazer o bem e alardear, demonstrar, propagandear, é ruim? Não, continua sendo bem. Mas o não saiba a sua mão esquerda o que fez a sua direita é exatamente a questão da aprovação divina, a conta de chegar à contabilidade divina. Quando a gente faz e vai alardear, vai propagandear, vai ostentar, a gente já teve o pagamento, entre aspas, porque a gente vai estar fazendo pela satisfação do ego. Então, falar, o outro reconhecer, como você é bom, olha como eu sou boa, a gente já tem a recompensa. Então, quando a gente faz o bem e só quer entrar na contabilidade divina, a gente não precisa propagandear, porque ninguém aqui que está entre nós precisa saber, porque a nossa contabilidade é de outra natureza, não é da natureza desse plano. Porque quando a gente faz, é ruim? Não, ainda assim é bom. Ainda assim é bom. Mesmo que seja assim, a gente quer que todo mundo faça. Mas, quando a gente propagandeia, quando a gente divulga, quando a gente ostenta, quem está fazendo isso já tem o pagamento, aí já não entra na contabilidade divina. Obrigada. Foi isso. Beleza. Eu lembrei de um ditado ouvindo você falar, Nádia, que fala assim: a questão nunca é entre você e os outros, e sim entre você e Deus. Exatamente. Por aí mesmo. Mas mesmo que seja para propagandear, eu quero que todo mundo faça alguma coisa. Não tem problema, sempre é bom. Vamos trabalhar a ideia de quem tem as duas mãos, né? Nós estamos falando de quem está com as suas duas mãos. Em geral, para executar as atividades cotidianas, nós usamos as duas mãos o tempo todo, né? Nós vamos lavar uma mão, lavar a outra. Tudo que nós fazemos vai colocar a linha na agulha, está uma mão ajudando a outra ali, por aí. E aí vem Jesus e diz que, mesmo assim, uma mão complementando a outra, se conhecendo muito, tudo que uma faz, a outra sabe, a outra vê, a outra... Mas mesmo
dessa forma. No caso de praticar as boas obras, uma não deve saber o que a outra está fazendo, mesmo assim. E aí ele deixa bem claro isso, que até a nossa personalidade, assim, o nosso ego, é como se nós fôssemos alimentar aquilo. Na hora que diz assim, que sabe que uma está fazendo, olha, estou fazendo isso. É como se você dissesse para você também, entra naquela questão da imagem ilusória que nós construímos sobre nós mesmos. Então, é aquilo. E praticar essa boa obra é cumprir a lei de Deus, fazer isso. Não há necessidade, não importa a ninguém, a ninguém. Importa é a sua conexão com o divino, exatamente isso aí, é você com o Criador. E aí tem um outro aspecto que a gente também pode pensar, que a questão da direita, da esquerda, ainda passa também pela nossa ambiguidade, vai entrar na questão do Marcos, que nós não conseguimos ainda esse cumprimento da lei. Nós oscilamos entre a sombra e a luz, não é que nós sejamos totalmente apagados, não, já tem os momentos de iluminação, mas ainda sopramos as nossas chamas, apagamos, colocamos debaixo do alqueire. Para valorizar a saúde, nós ainda precisamos da doença. Ai, quando sai daquela situação de doença, como é bom, como a gente agradece, mas a gente só agradeceu porque passou pelo mau momento. Essa oscilação entre os sentimentos elevados e as nossas paixões ainda muito terra a terra, inferiorizadas, nós temos isso. Então, essa necessidade de sermos reconhecidos, valorizados, aprovados pelos que nos cercam, ainda nos alimenta, ainda tem. Nós gostamos de dizer, na verdade, olha, eu dou cesta básica, eu faço atendimento fraterno, até nas casas espíritas tem isso, os trabalhos que são realizados, nós gastamos tanto doando cestas básicas, atendemos tantas famílias, aquilo é divulgado como se fosse algo assim. Claro que mesmo considerando a necessidade das pessoas nessa sociedade muito desigual, é importante fazer esse tipo de ação, praticar essa boa obra, mas não há necessidade de alardear, de ostentar. Então, nós já são 5h10. Se vocês quiserem falar alguma coisinha, a gente abre agora para um fechamento dessa conversa e vamos fazer a leitura do item 3, que vai fechar bem o nosso entendimento, o nosso estudo da tarde. Alguma colocação até o que foi dito aqui? Não? Então, podemos ler, então? Silêncio absoluto. O item 3, que é o comentário de Kardec, ele diz o seguinte: em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito, e ainda mais meritório, no sentido de digno, né, de louvável, é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o comum, o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Mas até já tratamos disso, dessa consciência, dessa convicção de ser imortal.
Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio à aprovação dos homens, prova que mais fé deposita nestes, nos homens, do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente que à vida futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda a parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, às ocultas não dariam uma só moeda? Foi isso que Jesus declarou. Os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Indigna paródia, né? Uma cópia, uma imitação aí, aqui no sentido de uma simulação, né? Um fingimento das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam na terra sua recompensa, foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo. Oh, para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bem dizer-lhe do nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito, tem duplo valor, né? Aqui, no caso, já um aspecto de virtude mesmo. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem.
porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe, é em humilhar a outrem. Há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade, em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. E para finalizar e passar para vocês, que ainda vai dar um tempinho, nós imaginamos assim, nessa época de pandemia, tá essa dúvida, as pessoas ficam falando em presencial, em virtual e aquilo, mas mesmo no momento de pandemia, nós temos condições de nos apresentarmos para o serviço, temos condições de servir, sim, mesmo nesse momento, mantendo o isolamento social, nós podemos servir, nós podemos usar os recursos tecnológicos, prestar socorro material e espiritual, sim. Nós podemos, por exemplo, com os exemplos, a amorosidade de Jesus, nós podemos transmitir palavras de conforto, palavras de bom ânimo, através da telinha, através de um telefonema, através de uma mensagem, mesmo que não possa ser ali útil de imediato, mas o ouvir, o falar, nós podemos não levar censura, julgamento para o outro, tudo através dos recursos tecnológicos. Nós podemos, sem manifestações de azedume, de estar replicando, postando coisas negativas, muitas preocupações. Uma coisa é informar, outra é esse tom de desânimo, de maldade. Vamos pensar assim, o positivo, o esperançoso, essa renovação. Essa questão de fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse, é esse sentimento de gratidão, de levar uma palavra, levar um sorriso, promover mesmo, prover alguém e promovê-los, sempre nessa ideia do para cima. Então, para ser tarefeiro do bem, é em qualquer lugar, não tem um lugar próprio, não tem 4 paredes, não tem um ambiente fechado, é onde for, é onde florescer, aonde tiver plantado. Não é? Haroldo Dutra tem essa fala, tem uma das palestras dele que ele relata que ele foi transferido para um lugar que ele não estava satisfeito, mas que, de repente, conversando com alguém, e alguém disse isso, a gente precisa florescer onde estiver plantado. E terça-feira que vem, na próxima terça-feira, o César Said vai dar início a uma atividade também, que é um livro dele, Florescer aonde você estiver.
que ele vai também fazer tipo um curso sobre todos os capítulos dessa obra dele. Então, nós fechamos com isso. Onde nós estivermos, nós podemos praticar as boas obras e, claro, se não temos capacidade ainda de cumprir toda a lei divina, mas cada vez, cada ação, cada atitude nossa, cada palavra, possamos estar vigilantes no fazer ao outro, levar ao outro, dizer ao outro, tudo que gostaria que fosse feito para conosco. É o nosso recado de hoje. Passo para vocês, que ainda tem tempo de vocês falarem. Mas hoje foi ótimo, porque todo mundo conversou. Quando não falou pelo microfone, colocou no chat, foi excelente. Muito obrigada. Vai, Cris. Raquel, quando você fez a pergunta, né, o que seria fazer o bem, e enquanto você estava falando, outras pessoas também, eu anotei assim. Anotou o que passou na cabeça dela, para mim ela psicografou pelo que ela escreveu. Saiba que a mão direita faz Mas eu fui anotando e eu anotei assim: ter a sensibilidade de perceber a dificuldade do outro. Ficou sem som. Está sem som. Está sem som? Não, tá chegando Não. aqui, Raquel, tá normal. Tá bem. Para mim tá normal. Agora seu, voltou. Raquel. Também Não, não. era no geral. Veio uma mensagem, a reunião Zoom ficou sem som. Não. É só para você, então, Raquel. Tá bom, mas voltou agora, maravilha. Começa, Cris. Vamos lá. Vamos. Ter a sensibilidade de perceber a dificuldade do outro, abrindo mão de uma parcela do seu tempo para, se o outro assim o desejar, permitir que você se coloque no lugar dele, de modo a obter o entendimento da sua real necessidade e, assim, ter condição de oferecer o auxílio do qual o outro carece. Parece até que foi assinado por Joana. Oi? Fechou. Aí, a escutativa. Eu vi ela escrevendo, escreveu super rápido. Não, não foi super rápido. Eu vi. Mas veio, assim, né? Eu fui... Muito bom, muito bom. Coloca no grupo, é um fechamento aí também para todo isso. Aí entrou a fala da Nádia, todo mundo do grupo, parece que assim, você conseguiu sintetizar, você ou quem te inspirou, sintetizando todo o conteúdo. Eu tenho um espírito de luz do meu lado aqui, ó. Isso, vocês não sabiam disso até hoje? Então, ele ainda quer botar a culpa, entre aspas, no externo. Né? Não, é Cris mesmo, é Cris, foi Cris. De acordo com aquilo que a Cris, assim, até pegando um gancho, né, o que ela escreveu, eu achei muito bacana, porque me fez pensar algo. A gente, muitas vezes, não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente já julga, a gente emite uma opinião, mas a gente não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. No momento que a gente tiver essa capacidade, eu tinha um chefe uma vez que ele falava para mim assim: Marcos, coloca o sapato do outro para ver se o sapato do outro dói no teu pé. Isso. Né? E aí, de repente, o sapato do outro pode doer muito mais do que o meu sapato. A gente reclama, a gente se queixa, mas às vezes quando a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai falar: caramba, né? É muito pior do que aquilo que eu estou vivendo. E aí a gente começa a ter a capacidade de fazer o bem. Então, eu tenho uma dúvida para o grupo. Mande. E quando a verdade do outro não cabe na sua verdade? Respeita a verdade do outro.
Deixa ele com a verdade dele. Você vive, assume e respeita dele. Acabou. Eu penso que é aquela questão que, quando a Nádia falou, me tocou profundamente. Eu acho que está tocando você, porque é uma vivência atual, e aí é exatamente isso. Eu compreendo que a verdade do outro não cabe na minha, mas aí eu respeito e é o entendimento pela verdade do outro. Perfeito, Raquel. É a generosidade pela verdade do outro. Uhum. Entendimento, né? Imagina, eu adorei. Agora, só para fechar, Marcos, só um minuto, vai entrar na questão que o Dalto colocou, que essa semana passada, ou essa segunda-feira, no Segurança Mediúnica, nós também colocamos, que é isso. Eu não tenho condições de tomar o café da tarde com você, mas eu não odeio, eu não desejo mal, eu entendo que a sua verdade é essa, a minha é outra, a gente não vai tomar café da tarde juntos, mas não há rancor, não há mágoa. Esse é o ponto, que eu não digo que se consiga. Eu não estou dizendo que eu consigo, não. Eu estou dizendo que é esse o ponto que a gente deve chegar. Beleza, Marcos, continue, desculpa. Não, eu que tenho que pedir desculpa, mas o que eu achei legal que você falou, muitas vezes, se você, de repente, o que a Tati perguntou agora também é super importante, significa, a partir do momento que a verdade do outro não se encaixa na minha verdade, eu reajo. Então, nesse momento, conseguir fazer silêncio, simplesmente fazer silêncio, já é praticar o bem. Viu, Tati? Né? A gente já está fazendo bem. Porque no momento que a gente reage, a gente vai lá e começa a discutir, quer inclusive fazer com que o outro aceite a nossa verdade, a gente está cometendo uma violência. Eu estou vendo, viu, Zé? Pipoca? Deixa eu só falar uma coisa. Acho que você mesma colocou isso hoje, Raquel, porque você teve um momento que você disse condição de se colocar no lugar do outro sem romper o limite que existe nessa relação, né? Ela é minha verdade, mas se eu tiver o entendimento, eu não vou impor a minha verdade sobre o outro, né? E aí é por aí. Mesmo porque o que é o bem para você, o bom para você, necessariamente não é o bom para o outro. Por isso é importante a escutativa, de você escutar e entender o outro, entender a necessidade do outro. O que é bom para mim, necessariamente não é bom para você, não é bom para a caminhada do outro. E passa também quando a posição do outro é diferente da nossa. Fechando meu raciocínio. Oi? E aí, não, eu ia fazer mais uma pergunta para você, Nádia, porque eu estou entendendo seu raciocínio, mas aí, olha só, estou indo profundo aqui, várias coisas que eu ando pegando na semana de um monte de coisa, mas aí eu estou tendo esse raciocínio de respeitar que a verdade do outro é do outro e a minha. Mas se a recíproca não for verdadeira, paciência, eu estou fazendo o meu caminho. Exatamente. Exatamente. É o respeito à individualidade, o respeito à caminhada do outro, o respeito... Então, mesmo se a recíproca não vem, mesmo se o respeito não vem, eu tenho que seguir o meu, porque o importante é a minha ação, a minha para com o outro, não o que o outro faz comigo, né? Sim, a tua verdade é a tua verdade. A tua verdade é a tua verdade. Se a verdade dele é diferente da sua, necessariamente a verdade dele tá errada, ou está certa, ou a sua está certa, ou está errada. Como é que a gente tem essa medida? Então, é só o respeito. É o que a Raquel falou, a gente não precisa tomar cafezinho e fazer bolacha para quem a gente não tem uma afinidade. Mas não precisa querer impor a verdade, se achar superior, porque tem um entendimento diverso do outro. Quem está com a verdade? Quem tem a verdade?
Então, a gente tem que se manter dentro da nossa verdade, mas respeitar a opinião do outro, porque quem é que está com a verdade ao final? Ao fim e ao cabo, quem tem essa medida para dizer você está certo e eu estou errado, ou eu estou certo e você está errado? Cada um tem um posicionamento. Então, o respeito é necessário. Não quer dizer que você tenha que conviver, que você tenha que aceitar a verdade do outro, mas também não quer dizer que a tua verdade é a verdade absoluta e que você tem que impor ao outro. Então, cada um no seu quadrado, ok? Não, entendi, mas o que eu perguntei assim, que eu acho que é o que a gente faz, eu acho, tô pensando assim, é o que a gente acaba fazendo. Quando a gente não se sente respeitada, a gente reage. E o pensamento que vocês estão fazendo agora, que eu achei interessante, é fazer justamente o contrário. É você não reagir a esse desrespeito, e sim ter o respeito pela opinião do outro. Exatamente. Exatamente. Não reagir, é agir. É o agir, porque o agir você está no esforço de cumprir a lei divina, e o reagir você está justo no descumprimento da lei. Você vai no impulso, você vai no seu primitivo, você abandona o seu esforço. Agora, nós precisamos perceber que tem certos momentos que nós precisamos da escolha. E aí, onde que é a escolha? Por exemplo, eu não posso escolher... eu moro num condomínio. Aí houve a eleição para o síndico. Eu perdi. Eu fui lá, participei da reunião de condôminos, mas o que eu queria não foi suficiente. Outro lá. Aí eu vou me mudar daquele edifício porque agora eu estou com aquele síndico. Beleza, não. De repente, eu não tenho essa condição, senão eu vou sair também me mudando de todos os prédios, todos os edifícios, todos os condomínios, mas eu vou fazer um curso. Você está estudando francês aí você é desrespeitada pela direção da escola. Só tem essa escola? Você não compactua com a direção, com a administração, mas você vai estar lá reclamando, se violentando ou não. Você pode sair dessa escola, talvez passe por aí a questão do tomar o cafezinho. Não, eu não vou conseguir. Aí são momentos que você também tem que usar da sua razão, do seu limite, da sua capacidade, e tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas. Eu penso que também tem que se fazer essa distinção do que nós podemos e do que nós não podemos, considerando que vivemos numa sociedade onde há regras de convívio, de respeito, de escolhas, de tudo mais. Posso fazer uma colocação breve? Rapidinho, porque passamos do tempo, aí você faz, e se ninguém tiver mais nada, a gente encerra. Pode ser? Pode, claro. É só trazer a linha de raciocínio novamente para o Evangelho, dentro do que foi colocado, né? Vou ser breve. Eu vou fazer uma pequena leitura e ela vai diferenciar da sua, porque meu livro é da Apetite. A verdadeira caridade... Vamos trazer para essa fala das verdades pessoais. A verdadeira caridade, pelo contrário, é delicada, habilidosa e sutil em disfarçar o benefício, em evitar até as menores aparências que ferem, pois toda contrariedade moral aumenta o sofrimento do necessitado. É quando nós nos vemos, vamos colocar entre aspas, invadidos pela verdade alheia. A gente também não faz concessão, né? Nós somos muito rigorosos nos nossos conceitos. E muitas das vezes, essa não flexibilização frente à verdade do outro, trazendo para o Evangelho, é que faz com que ou ele sofra ou nós soframos.
Mas antes a gente sofrer pela verdade absoluta do outro, que não existe, do que nós impormos a nós. Como o Chico dizia, antes eu sofrer do que fazer alguém sofrer através de mim, ou por mim. Aí, dando um salto, trazemos o seguinte: o sublime da verdadeira... Eu achei interessantíssima a fala da Santa, ela colocou uma palavra só. O sublime da verdadeira generosidade, que é um dos atributos do Espírito, é quando o benfeitor, invertendo os papéis, encontra um meio de parecer ser ele próprio. Olha a empatia, se colocar no lugar do outro. E não é essa coisa rasa da empatia que todo mundo está usando hoje como se fosse moda, não. É essencialmente empatia. É ser ele próprio o beneficiado frente àquele a quem presta um favor. Ou seja, nós estamos prestando um favor àquele que está impondo a sua verdade sobre nós. Deu para entender? O evangelho ele é multifacetado, cada interpretação a gente pode trazer para a nossa realidade, nossa vida de relação, inclusive. Então, só para fechar isso, eu gostaria de pontuar. Terminei. Obrigado, Raquel. Ficou claro para todo mundo? Ficou claro, Tati, para você? Sim, fechou. Eu queria dizer uma frase só. É que empatia não pressupõe reciprocidade. Empatia é eu me colocar no lugar do outro. Não quer dizer Não que o outro concordo. tenha que se colocar no meu lugar. Então, é eu entender o outro. Se Jesus tivesse se colocado no lugar de Pilatos, ele não queria esperar que o Pilatos colocasse no lugar dele, né? Mas ele entendeu que a posição de Pilatos era aquela. Não revidou, não fez nada. Cumpriu-se a lei. Não significa que concorde, né, Marco? Não significa que concorde. Isso. E nós evitamos hoje, pelo menos, trazer para essa questão, fazer o bem é dar o pão, é dar a roupa, é dar não sei o que. Nós tentamos trazer o trabalho, as reflexões, aprofundando no aspecto filosófico de realmente cada um sentir o seu entendimento em relação ao que seja ostentar, fazer o bem. Então, próxima quinta-feira, nós vamos dar continuidade ao capítulo 13. Muito obrigada pela oportunidade. E posso pedir ao Marco Celeno para fazer a prece? Não, faz sim. Antes de fazer a prece, eu queria dizer para vocês, contar para vocês que eu estou muito feliz, porque hoje, depois de um ano, eu descobri onde é que faz para levantar a mão no computador, porque eu não sabia. Hoje eu consegui levantar a mão aqui no computador. Eu sei. Não vou errar mais, não vou mais atropelar a frente de ninguém, vou levantar minha mãozinha. Que legal! Então, assim, rapidamente, alguém tem mais alguma colocação ou podemos conduzir a prece? Podemos fazer a prece. Então, vamos lá. Vamos buscar abrir a nossa mente para os agradecimentos. Finda-se mais uma tarde, Senhor, mais uma tarde feliz, onde estivemos reunidos em seu nome, onde foi comentado o teu Evangelho, e as lições, aos pouquinhos, vêm penetrando o nosso íntimo. Dia bom será, Senhor, quando todos nós pudermos expandir essas lições permanentemente através de nossos atos, de nossos pensamentos, aonde quer que formos, e assim nos tornarmos realmente obreiros vossos. Entretanto, Senhor, a condição atual de postulantes a aprendizes vossos já nos é algo que nos traz bastante felicidade. Buscamos hoje aprender sobre o bem, sobre o que é fazer o bem,
sobre o que é entender o nosso irmão que ainda não está a nível de entender e nem de buscar o bem. E assim te pedimos por eles, Senhor, por todos esses que estão à nossa volta, no mundo inteiro, ainda se debradando por haveres materiais, ainda desrespeitando as leis de Deus e as leis dos homens. Que nós possamos, com os nossos pensamentos, enviar algo de bom a esses companheiros, trabalhando assim, Senhor, com os teus trabalhadores do plano maior, em prol da caridade feita de forma mental, que é também uma forma de fazer a caridade, fazer o bem, até que nos seja possível fazê-la mais ostensivamente e sem ostentação. Se conosco, Senhor, abençoa sempre esses nossos estudos, esse grupo que cada dia mais cresce em harmonia, em alegria, em entendimento, em amor. Que essa fraternidade que aqui sentimos, Senhor, possa ser espalhada por todo o nosso país, por todo o mundo. Muito obrigado. Permita-nos estar aqui amanhã, mais uma vez em teu nome, para continuarmos esses estudos que tanto nos alegram e nos trazem paz de espírito. Permite que nós, então, em teu nome, sobretudo, em nome de nosso Pai, peçamos a permissão de encerrarmos os estudos do dia de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E o Seleno já está com a luz dele brilhando lá atrás dele.